Este é um assunto delicado, mas sinto a necessidade de compartilhar esta história que aconteceu com meu marido e comigo há não muito tempo. Embora seja uma história que eu descreveria como paranormal, é algo triste e representa uma realidade horrível na qual vivemos. Vou omitir nossos nomes para compartilhar isso de forma anônima e também não mencionarei os nomes dos lugares. Naquele dia, minha esposa e eu saímos de carro para uma viagem de férias de verão, planejando explorar novos povoados que havíamos escutado acerca de sua beleza. Eu estava muito animada, pois estava ansiosa para conhecer todos aqueles belos lugares. E também precisávamos de umas férias após tanto trabalho. No entanto, infelizmente, nosso plano feliz foi afetado pelo seguinte acontecimento que ocorreu. Passamos quase o dia todo em um povoado, e uma senhora que conhecemos em um restaurante nos recomendou que deveríamos conhecer outro povoado menor que estava bem próximo, a cerca de 1 hora de distância. Ela disse que era muito bonito e colorido, mas não era muito conhecido pelos turistas. Meu marido pediu as indicações de como chegar lá, e ela sugeriu um atalho que nos encurtaria o caminho em relação à rota principal. Partimos em nosso carro em direção àquele povoado recomendado pela senhora. Eu estava animada para a próxima aventura, embora precisássemos nos apressar, pois o sol estava se pondo, e eu queria apreciar as cores daquele lugar ainda durante o dia. No entanto, não foi bem assim. Enquanto seguíamos por esse caminho escondido indicado pela senhora, não havia nenhuma construção ao redor, e desde que entramos na estrada não vimos nenhum outro veículo. No começo eu não percebi, pois estava mais focada na minha emoção, mas depois de um tempo meu marido me chamou a atenção para isso. Ele me perguntou: "Não acha estranho que não tenha passado nenhum veículo por aqui até agora?" Eu respondi que sim, que só percebi naquele momento que não havia notado, talvez porque os turistas não conheciam o atalho, e também porque o povoado em questão não era muito visitado pelos turistas. Mas o estranho era que nem os moradores locais estavam passando por ali. O sol já estava se pondo, quase escurecendo, e comecei a ficar com medo e sentindo uma vibração estranha. Eu queria chegar ao tal povoado o mais rápido possível, pois não me sentia mais animada, e sim ansiosa e muito nervosa por estarmos sozinhos e pela iminência da noite. E aqui vem a parte mais assustadora e estranha de toda essa história, que ainda me impacta muito, mesmo após tanto tempo. De repente, não sabemos exatamente em que momento ou de onde, uma garota saiu correndo naquela estrada, bem à nossa frente. Ela parecia muito mal vestida, com roupas rasgadas e descalça. Em seu rosto notei que ela estava chorando e parecia muito assustada. Meu marido parou imediatamente ao vê-la e ambos a observamos atônitos, sem conseguir dizer nada. E aqui vem o mais aterrorizante e estranho de tudo. Num piscar de olhos, a garota simplesmente desapareceu. Não conseguimos ver exatamente para onde ela foi ou o momento exato em que sumiu. Não havia mais ninguém lá, nenhum carro, nenhuma pessoa. Éramos os únicos naquele lugar, que já estava completamente escuro. Olhamos em todas as direções, mas a garota não estava mais em lugar algum. Simplesmente se esvaneceu diante de nós. Nem eu, nem meu marido pudemos entender o que aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa muito nervosa e medrosa, então comecei a tremer de medo e quase não conseguia falar. Apenas tentava perguntar ao meu marido com a voz trêmula o que havia acontecido. Ele segurava minha mão e dizia para eu me acalmar, que já tínhamos ido embora. No entanto, eu via o desconcerto e o medo em seu rosto também. Eu pedi que voltássemos imediatamente e saíssemos daquele lugar, retornando à estrada principal. Foi o que ele fez, mas o caminho pareceu interminável. Chegamos ao próximo povoado que já estava reservado para a nossa estadia, mas eu nem sequer quis sair para explorar. Só queria ficar na cama, ainda muito impressionada e assustada com o que aconteceu.
No dia seguinte, meu marido me convenceu a sair e explorar o povoado sozinhos, na esperança de que isso me ajudasse a superar o susto. Passamos o dia todo explorando aquele lugar e, por acaso do destino, conhecemos um casal que começou a conversar conosco em um bar. Meu marido mencionou o que havia acontecido na noite anterior. Eles eram moradores locais e, ao ouvirem nossa história, ficaram com um semblante angustiado. O homem falou seriamente conosco. Eu não sei quem os mandou seguir por aquele caminho, mas por favor, nunca mais voltem por lá. É um assunto muito delicado, mas contaremos para que tomem muito cuidado. Foi aí que eles começaram a nos explicar que aquele caminho era uma rota escondida usada por caminhões não legais que transportavam garotas em condições horríveis, privadas de sua liberdade para fins lucrativos. Eu sei que não posso ser explícita, mas espero que entendam. Claro que aquela garota que pediu ajuda e desapareceu em questão de segundos também causou dúvida. Mas eles nos disseram que talvez fosse uma daquelas garotas que perdeu a vida enquanto tentava escapar e que talvez fosse seu espírito. Tudo aquilo foi demais para mim. Fiquei muito assustada, mas mais do que isso, extremamente triste. Meu marido e eu sabemos que o que vimos foi real. E depois de ouvirmos tudo aquilo, a aparição daquela garota ganhou um pouco de sentido para nós. Mesmo que nunca tenhamos sido muito crentes nessas coisas, como dizem por aí, só acreditamos quando acontece conosco. E infelizmente fomos testemunhas disso. Apenas desejo que aquela pobre garota encontre a luz e a paz que tanto procura. Eu normalmente não costumo viajar por estradas à noite e muito menos sozinho, pois no meu país não é muito seguro fazê-lo. No entanto, naquela ocasião, foi por uma necessidade urgente e não aconteceu nada relacionado a crimes, mas sim algo paranormal que me deixou aterrorizado e com pesadelos até hoje. Meu nome é Jesus Herrera e gostaria de compartilhar o que aconteceu comigo em uma estrada no México enquanto viajava sozinho durante a noite. Naquela tarde recebi uma ligação informando que minha mãe havia adoecido. Eu morava em outra cidade a cerca de 4 horas de distância devido ao meu trabalho, então não hesitei em sair o mais rápido possível em direção ao local onde ela estava. Eram mais de 8 horas da noite e já estava escuro. Estava um pouco nervoso devido à periculosidade das estradas por conta do crime. Nunca imaginei que algo tão aterrorizante e fora deste mundo pudesse acontecer comigo. Após 1 hora dirigindo, parei em um posto de gasolina para comprar café, pois não queria pegar no sono no caminho, já que estava muito cansado por causa do trabalho. Ao sair da loja, um homem surgiu do nada e quase me fez derrubar o café. Parecia um vagabundo, pois estava muito mal vestido e desgrenhado. Percebi que ele tinha suas coisas e cobertores em um canto do posto e entendi que estava morando ali. De repente ele me disse: "Se você vai para lá, tenha muito cuidado." Apontando com os dedos na direção para onde eu estava seguindo. "Se ver aquela criança, não pare e não olhe nos olhos. Não é uma criança, é algo maligno que quer sua alma." Depois disso, ele se afastou. Claro que não dei ouvidos ao que ele disse e apenas lamentei pela situação daquele pobre homem, imaginando que ele estava louco. Não dei importância a uma única palavra do que ele disse,
e entrei no meu carro para continuar minha viagem. Já estava a mais da metade do caminho quando vi uma criança pequena, excessivamente pálida, com a pele muito branca, parada à beira da estrada, levantando sua pequena mão. Não sei se estava pedindo carona, mas lá estava ele. Imediatamente lembrei do que o homem do posto de gasolina me disse, mas aquilo parecia muito estranho. Como poderia haver uma criança sozinha naquela hora, no meio de uma estrada perigosa? Ao me aproximar, percebi a palidez descomunal da criança. Mas ainda estava cético e, claro, não fui tão tolo a ponto de parar. Mas diminuí a velocidade, pois tinha muita curiosidade em vê-lo de perto, embora fosse estranho encontrá-lo ali sozinho naquele horário. Quando me aproximei, percebi como sua aparência mudou completamente ao ver que eu passei sem parar. Seus olhos se tornaram escuros com uma expressão de raiva e uma macabra e desafiadora risada. Foi verdadeiramente aterrorizante. Pisei no acelerador, lembrando do que o homem do posto me disse sobre não olhar nos olhos da criança. Enquanto me afastava, vi aquela coisa começar a flutuar, perdendo-se na escuridão, sem caminhar nem correr. Simplesmente elevando-se um pouco e movendo-se em direção à escuridão, desaparecendo completamente. Continuei dirigindo sem parar até chegar à cidade, completamente assustado e desconcertado por ter visto algo tão estranho e maligno. Apesar de tudo, aquele homem não estava tão louco. Ele sabia coisas, sabia o que era aquela coisa em forma de criança. Ao voltar, decidi seguir durante o dia e passei pelo posto de gasolina para ver se o encontrava. Eu queria perguntar sobre aquela suposta criança, pois estava muito curioso. No entanto, não o encontrei. Suas coisas não estavam mais lá, onde estavam da última vez, no canto fora da loja. Perguntei a um funcionário do posto se o haviam visto ou sabiam a que horas ele costumava dormir lá. No entanto, o senhor me disse que fazia vários dias que ele não aparecia, e ninguém o tinha visto. Isso era estranho, pois ele costumava dormir lá todas as noites. E o proprietário lhe dava permissão para ficar, desde que não incomodasse ninguém. Quando ouvi isso, tive um pressentimento ruim. Apenas espero que aquele homem esteja bem e não tenha caído nas mãos daquela coisa que aparentava ser uma criança. Hoje venho contar-lhes esse acontecimento tão estranho quanto perturbador que me sucedeu quando viajava de volta para casa com minha irmã após umas férias pela estrada de uma cidade no interior do Brasil. Naquelas datas, estava muito frio e de repente começou a chover muito forte, quase não conseguíamos ver o caminho. Pois também estávamos viajando tarde da noite, não me lembro exatamente, mas já era depois da meia-noite. Eu dirigia devagar para não correr riscos, pois, como mencionei antes, quase não víamos nada. Minha irmã estava filmando o caminho, pois estava postando histórias em suas redes sociais. Ela estava comentando com os seguidores sobre a viagem na estrada com aquele clima horrível à noite, quando ela disse o seguinte: "Só falta aparecer um fantasma na estrada para completar o cenário assustador." Com aquilo que ela disse, parecia que ela tinha manifestado ou atraído algo. De repente, ela mesma disse: "Jorge, tem alguém parado lá na frente." Eu pensei que ela estava apenas fazendo aquilo para os seguidores, para tornar a história mais interessante, já que pretendia postar o vídeo completo depois de terminar de filmar. Mas, quando foquei meu olhar, percebi que era real, porque apesar de ver pouco, era possível notar uma mulher vestindo cores claras, que se destacavam na escuridão, pedindo carona em meio à chuva.
Minha irmã continuou filmando, mas não estava mais prestando atenção ao celular. Estava olhando com os próprios olhos aquela mulher. E ao nos aproximarmos, percebemos que era realmente uma mulher jovem pedindo carona. Minha irmã me disse para parar e ver o que ela precisava. Eu respondi que ela estava louca, que não pararia para ajudar um desconhecido àquela hora. Mas ela me deu uma bronca, dizendo que a mulher estava sozinha e encharcada pela chuva. E que se fosse ela naquela situação, gostaria que alguém a ajudasse. Não tive escolha a não ser ceder. A mulher parecia ser uma pessoa normal, estava vestindo jeans e uma blusa branca. Minha irmã abaixou o vidro e perguntou se ela precisava de ajuda. E ela respondeu com seriedade que precisava chegar à cidade, pois seu carro havia saído da estrada e ela queria ir para casa. Minha irmã, sem consultar, simplesmente disse que ela podia entrar, pois nós também íamos para a cidade e poderíamos dar carona. Eu estava completamente nervoso e, ao mesmo tempo, irritado com minha irmã por ter feito aquilo sem fazer mais perguntas e sem me consultar, mas não havia nada a ser feito. A mulher já havia entrado no banco de trás. Cabe ressaltar que não vimos nenhum carro em nenhum momento e não havia nada ao redor dela no matagal. Mas, enfim, comecei a dirigir e a chuva foi diminuindo aos poucos. Minha irmã tentava conversar com a jovem, mas ela quase não respondia nada do que lhe era perguntado. Minha irmã até ofereceu seu celular para que ela ligasse para alguém de sua família e avisasse que estava bem, mas ela recusou. Assim, se passaram cerca de 20 minutos de completo silêncio e desconforto. De repente, um caminhão que vinha em sentido contrário quase nos atingiu, pois estava ultrapassando outro caminhão. Eu segurei o volante e quase saímos da estrada, mas felizmente não passou de um susto. Minha irmã gritou um palavrão de susto e se abaixou para pegar o telefone que havia caído no chão com um movimento brusco do carro. Eu olhei pelo retrovisor para ver e perguntar à moça se ela estava bem, mas ela não estava mais lá. Gritei para minha irmã, que continuava agachada procurando o telefone na escuridão, que a mulher não estava mais lá. Ela levantou imediatamente e olhou para trás, confirmando que não havia mais ninguém ali. Minha irmã estava tão surpresa quanto eu. Ambos estávamos arrepiados, literalmente, sentindo tanto medo quanto incredulidade. Não havia como explicar como ela desapareceu daquela maneira tão rapidamente. Procuramos, mas simplesmente não havia explicação. Então eu lembrei que minha irmã estava filmando com o telefone todo o momento desde que a viu parada na estrada. Então imediatamente pedi à minha irmã que verificasse o vídeo que ela havia gravado. Ela, com as mãos trêmulas, pegou o telefone e começou a analisar o vídeo, avançando até a parte em que a mulher supostamente estava parada na estrada. Porém, para nossa surpresa, no vídeo não aparecia ninguém, nem mesmo a mulher pedindo carona. Minha irmã havia gravado quando nos aproximamos e perguntamos se ela precisava de ajuda. Mas no vídeo só se ouvia a voz dela, como se estivesse falando sozinha. Era óbvio que o que havia entrado em nosso carro era uma entidade, não uma pessoa. Chegamos em casa, chocados e nervosos, contando tudo aos nossos pais e mostrando o vídeo. Percebíamos que eles não acreditavam em nós, pois no vídeo não aparecia a mulher nem sua voz. Não tínhamos como provar que aquilo era real. A verdade é que nunca soubemos se nos acreditaram ou não. Mas é algo que minha irmã e eu ainda não superamos e sabemos que foi real. Aquela mulher parecia uma pessoa normal. E é algo que nos acompanhará até o último dia de nossas vidas. Pensamos que talvez seja a alma de alguém que perdeu a vida naquele lugar e ainda está pedindo carona para poder chegar em casa. Esperamos que seja isso e não uma entidade maligna. Meu nome é Gabriel Silva e há algum tempo eu tinha vontade de compartilhar essa história que aconteceu com minha esposa, meu filho adolescente e comigo.
aproximadamente há 1 ano. Estávamos viajando por estradas sinuosas e íngremes para irmos a um casamento de um primo, e acabou ficando tarde no caminho devido à necessidade de dirigir devagar por questões de segurança. Tudo estava normal. Minha esposa e eu estávamos conversando enquanto meu filho brincava no celular no banco de trás. De repente, entramos em uma parte ampla da estrada onde só havia montanhas ao redor. Durante o dia, a vista era bonita, mas à noite só conseguíamos ver as silhuetas escuras das imensas montanhas e o caminho cheio de curvas. Do nada, minha esposa disse: "Vi algo lá em cima, algo muito grande voando sobre a serra." Eu tentei me inclinar para ver melhor, mas não podia desviar meus olhos da estrada, pois era muito perigoso. Meu filho, ao ouvir sua mãe dizer isso, imediatamente colocou a cabeça para fora da janela para ver também. E o primeiro que fez foi gritar com espanto, perguntando o que era aquilo. Minha esposa continuou olhando para o céu e começou a rezar o Pai Nosso. Eu não conseguia ver claramente, mas pelo pouco que percebi, era a silhueta de uma pessoa muito grande voando entre as montanhas. Meu filho começou a gravar com o celular, mas no vídeo não se via nada devido à distância e à escuridão. No entanto, minha esposa pediu a ele que fechasse a janela, pois ela estava muito preocupada com aquela aparição. Aquela cena nos deixou atônitos, os 3 estávamos muito assustados. Meu filho, mais do que qualquer um, estava animado para contar a história aos primos e amigos, mas minha esposa estava abalada. Depois disso, ela ficou séria durante todo o caminho até chegarmos à casa do meu primo. Ela nos disse que aquilo não era nada bom, que era algo maligno que poderia ter nos feito mal. Ela, sendo daquela região, sabia muitas histórias e lendas contadas pelas pessoas de lá, mas nunca havia visto nada até aquele dia. Ela recomendou que orássemos muito para afastar aquela entidade maligna. Durante o retorno, viajamos durante o dia e não vimos mais nada. Ainda assim, aquela experiência ficou gravada em nossas memórias para sempre. Portanto, se algum dia vocês se depararem com algo semelhante, orem muito para afastar aquela coisa e que ela não lhes faça mal. Meu nome é Ricardo Salazar e há vários anos isso aconteceu comigo e com meu cunhado quando estávamos indo para a fazenda da minha família para celebrar a despedida de solteiro dele. Decidimos ir uma noite antes para ajudar a preparar tudo antes da festa do dia seguinte. Como já tínhamos casa lá, decidimos ficar por lá mesmo. Saindo do trabalho, passei para pegá-lo e pegamos a estrada por volta das 8 da noite. A fazenda ficava a cerca de 2 horas da cidade e já era quase 21h30 quando chegamos na estrada de terra para entrar na fazenda, que ficava a apenas meia hora dali. No entanto, encontramos o caminho bloqueado devido aos riscos de bandos criminosos naquela área. Sem saber o que fazer, lembrei que mais adiante havia outro caminho, mas que levaria muito mais tempo e estava em condições piores, com muitas pedras, fazendo-nos dirigir bem devagar. Não tivemos escolha, então seguimos por aquele caminho. Já estávamos quase chegando à fazenda quando passamos por uma ponte com um riacho embaixo. De repente, algo mexeu o volante. Não sei nem como explicar, mas parecia que alguém estava movendo o volante com muita força e eu perdi o controle total do carro. Tentei forçar para endireitá-lo, mas não consegui. Conseguimos sair da ponte, mas acabamos batendo em uma árvore. Nós tivemos apenas alguns arranhões, mas a parte da frente do carro ficou bastante danificada. Foi um susto enorme. Logo que saímos do carro, nos perguntamos se estávamos bem. Aparentemente só havia sido o susto e os danos materiais. Não tivemos nada grave porque eu estava dirigindo devagar. Teria sido muito pior se estivéssemos em alta velocidade. Chamamos a emergência e nossas famílias vieram nos ajudar, e a festa foi cancelada. Mas o que mais me custou foi explicar o que nos aconteceu, pois ninguém acreditaria que algo mexeu o volante para que eu perdesse o controle. Nem mesmo meu cunhado, que achava engraçada a história do homem que nos avisou. Então, não contei a ninguém o que realmente aconteceu. Apenas ao meu cunhado,
que depois de viver a experiência começou a acreditar. Algumas semanas se passaram e voltamos para fazer a despedida no mesmo local. Mas agora meu pai estava dirigindo e fomos pelo caminho original que não pudemos seguir naquela noite. Já na festa, meu pai convidou alguns amigos dele que moravam perto da fazenda. De repente, um deles se aproximou e, sem se apresentar, me disse: "Te mexeram o volante no riacho, né? Isso aconteceu com várias pessoas." Ele explicou que, quase um ano antes, um grupo criminoso que estava em uma caminhonete havia tido um acidente naquela ponte, caindo no riacho, e todos faleceram. Desde então, esses acontecimentos paranormais começaram a acontecer com várias pessoas. Todos disseram a mesma coisa. De repente, o volante se mexeu sozinho e eles não conseguiam controlar o carro. Fiquei muito impactado e comecei a acreditar em tudo, pois vivi aquilo em primeira mão. Foi um marco na minha vida, pois antes disso, eu era muito cético e não acreditava em nada paranormal. Agora, com certeza, sei que essas coisas acontecem. O governo derrubou aquela ponte, pois ocorreram tantos acidentes ali que nenhum veículo pode mais passar por lá. Essa foi, sem dúvida, uma experiência assustadora e aterrorizante. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.